providencialmente na sua criação. A ideia dessa filosofia é que Deus criou o universo e depois deixou o universo pelas suas próprias forças funcionarem independente da sua intervenção. Portanto, não há relação pessoal, não há a soberania e a providência de Deus na história. E talvez você pense assim, querido irmão, querida irmã, o que é que eu tenho a ver com o deísmo do século XVII? Muitas vezes, meus amados, de maneira prática, nós nos comportamos como deístas. Quando nós enfrentamos dores e sofrimentos, e a dúvida, a incredulidade dos nossos corações chegam a questionar Deus. Aonde está o Senhor quando essa enfermidade chegou? Aonde está o Senhor quando a crise bateu no meu casamento? Parece que Ele não se importa, parece que Ele não está observando. E sem perceber, irmãos, nós estamos declarando, por causa da incredulidade do nosso coração, por causa da dúvida que assola o nosso coração fraco, nós estamos declarando que Deus criou e tudo está ao seu próprio curso, como se Ele não se importasse, como se Ele não observasse a dor que o seu povo enfrenta, as calamidades, cada circunstâncias minuciosas que sejam. Essa filosofia, irmãos, é contra a palavra de Deus, pois o Deus da Escritura é um Deus que se revela de maneira pactual, isto é um Deus que resolveu se revelar por meio de alianças. Deus, irmãos, é o Criador de todas as coisas, e Ele poderia determinar que as coisas acontecessem, Ele poderia determinar que nós vivêssemos em obediência a Ele, sem nenhum tipo de recompensa, sem nenhum tipo de relação, afinal de contas, foi Ele que nos criou. Mas o nosso Deus é tão gracioso e precioso, irmãos, que Ele decide fazer uma aliança conosco. Ele decide se revelar a nós por meio de um pacto, onde nós participamos da fidelidade e da bondade do Senhor. Se por um lado o deísmo alega que Deus não faz aliança, que Deus não se relaciona, que Deus não entra na nossa história e age soberana e misericordiosamente, o salmo que acabamos de fazer a leitura refuta esse pensamento, porque nesse salmo, irmãos, nós encontramos a aliança que Deus faz com o seu povo, a aliança que Deus entra com o seu povo para se auto-revelar. E nesse salmo em específico, ele apresenta várias razões para que nós louvemos, cantemos do Senhor por quem Ele é e pelo que Ele fez. Portanto, eu gostaria de pensar com você nessa ocasião sobre razões para louvar a Deus. Por que nós devemos louvar ao Senhor, meus amados? Nós nos reunimos aqui, não é? E alguém pode responder, é óbvio. Essa tarde nós estamos reunidos aqui para celebrar o Senhor devido aos 72 anos de existência da nossa SAF. E conquanto, irmãos, esse seja um motivo que nós devemos saltar o coração de alegria e louvar ao Senhor, o Salmo nos apresenta razões que são independentes de circunstâncias para que nós louvemos ao Senhor. Em primeiro lugar, o Salmo mostra, irmãos, que nós devemos louvar ao Senhor por causa do seu nome precioso e relacional conosco. Observe, o texto diz, aleluia, louvai servos do Senhor, louvai o nome do Senhor. Veja o verso 2, bendito seja o nome do Senhor, agora e para sempre, do nascimento do sol até o ocaso, louvado seja o nome do Senhor. O salmista faz uma convocação aqui, irmãos, para que a gente se concentre em adoração. Ele começa esse texto falando que o Senhor deve ser louvado. É isso que significa a palavra aleluia. Significa louvai a Yahvé, louvai ao Senhor. Isso é precioso para nós, irmãos, porque como você pode observar na tradução de sua Bíblia, todas as palavras Senhor nesses versos aparecem em caixa alta. Isso significa que a palavra hebraica aqui
corresponde ao nome pactual de Deus, ao nome que ele decidiu se relacionar. E a primeira vez em que essa palavra, essa expressão para Deus aparece na Escritura é no momento crucial do povo do Senhor. O povo de Deus que havia sido eleito por ele, agora está sofrendo sobre o cativeiro egípcio. E Deus resolve chamar um homem, Moisés, para libertar o povo do cativeiro egípcio. E Moisés faz a pergunta de $1 milhão. Quando eu chegar para libertar o povo, Senhor, o que eu devo dizer a eles? E o Senhor revela-se a Moisés como o grande eu sou, e ali mostra o seu nome pactual, Yahvé ou Yahweh, o Deus que decidiu fazer uma aliança com o seu povo. Meus amados irmãos, logo no prelúdio desse momento de adoração, nós cantamos vários nomes de Deus. E a Escritura apresenta vários nomes de Deus que mostram facetas do seu caráter, facetas do seu ser. Por exemplo, certamente você já ouviu a expressão Elohim. Elohim traz a ideia do Deus Todo-Poderoso. Certamente você também já cantou o Deus Adonai, que expressa o caráter governador de Deus. E todos esses nomes, irmãos, conquanto sejam aplicados a Deus, quando nós fazemos uma leitura corriqueira da Escritura no texto original, nós percebemos que essas expressões também são apresentadas para outros seres. Outros, Elohim, por exemplo, é usado para falsos deuses. Adonai é usado para governadores, para reis, para imperadores. Mas há um nome, meus amados irmãos, há um nome pessoal, intransferível, tão inefável e santo, que o judeu ousava pronunciar. Esse é o tetragrama, Yahvé. A primeira estrofe desse salmo chama-nos a louvar a Deus, porque Ele é Yahvé, o Deus que se relaciona, o Deus que decidiu deixar a sua glória para fazer uma aliança, para fazer um pacto com o seu povo. Mas é impressionante porque a ênfase não está apenas, irmãos, no nome de Deus. Se nós observarmos, nós podemos fazer algumas perguntas a essa primeira estrofe do Salmo 113. E a primeira pergunta seria então: quem deve louvar a Yahvé? Quem deve louvar ao Senhor por causa do seu glorioso nome pactual? E o verso primeiro responde: aleluia, louvai, servos do Senhor. Aqui há uma ideia muito clara de pertencimento. Vocês vão se lembrar que a Escritura Sagrada mostra para nós que o povo eleito de Deus, aqueles que se renderam a Cristo Jesus, os do Antigo Testamento na expectativa do Cristo que viria, e nós, sob a perspectiva do Novo Testamento, do Cristo que veio, pertencemos. Meus amados irmãos, nós pertencemos ao Senhor. E aqueles que são propriedade exclusiva do Senhor, são aqueles que estão sendo convocados no Salmo 113, verso 1, para louvar ao seu nome. Mas talvez você pergunta, Caio, se são os servos do Senhor que têm que louvar o nome do Senhor. A pergunta é: por quanto tempo os servos do Senhor devem louvar o nome do Senhor? Agora e para sempre. O salmista entoa: o eterno Deus que se revelou com seu glorioso nome pactual, irmãos, deve ser adorado em todo tempo. Obviamente nos reunimos à casa do Senhor, especialmente no domingo, para celebrar o nosso Deus, celebrar a vitória do nosso Senhor Jesus, da vida sobre a morte. Afinal de contas, Ele ressuscitou. Mas, irmãos, nós somos chamados para uma adoração contínua ao nosso Deus, de agora e para sempre. Os servos do Senhor devem louvá-lo. Mas talvez alguém pergunte: mas Caio, se os servos do Senhor devem louvá-lo agora e para sempre, qual o lugar? E o versículo 3 responde: do nascimento do sol até o ocaso, louvado seja o nome do Senhor. Uma tradução mais literal aqui, irmão, seria de leste a oeste,
de onde nasce o sol até onde o sol se põe, aqui em Olinda, Peixinhos, em Recife, Tegipió, no interior da Bahia, na igreja de Mairi, em todos os 4 cantos da terra, o Senhor deve ser louvado por causa do seu nome pactual, o seu nome que mostra relacionamento, intimidade. Meus amados irmãos, nós precisamos reconhecer que ao nome do Senhor, e tão somente ao nome do Senhor, merece glória. O Salmo 115, que faz parte desse grupo de salmos que eram cantados nas principais festas, diz isso: não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome dai glória. Portanto, meus amados irmãos, obviamente estamos celebrando a Deus pelos 72 anos da SAF de Peixinhos, mas não a SAF de Peixinhos, ao Senhor do céu e da terra, que decidiu fazer uma aliança conosco. A Ele seja a glória em todos os lugares, por todos os tempos, de eternidade a eternidade. É impressionante, meus irmãos, porque o nome pactual de Deus evidentemente aponta para a aliança. Lembra, eu estou usando esse termo pacto, aliança, mas lembre-se, Deus revelou-se a nós por meio de alianças. Todo o Antigo Testamento o Senhor havia encontrado com o seu povo e renovado e ampliado a sua aliança. Mas a grande pergunta é: aonde está o ponto mais alto dessa aliança? A cruz do Calvário, irmãos. É onde o nome pactual de Deus é escancarado para nós, quando o seu Filho é partido e o sangue vertido, o sangue da nova aliança. Deus veio até nós firmar um pacto, formar uma aliança, porque Ele se importa conosco, porque Ele nos ama, irmãos. Nós estamos pensando, então, sobre razões para louvar o Deus da aliança. Por quais razões devemos louvar ao Deus da aliança? Por causa do seu glorioso nome pactual, mas não apenas isso, por causa da sua, em segundo lugar, singularidade. Versículo 4 ao 6 mostra isso. Queria que você virasse para a pessoa do seu lado e dissesse assim: Deus é singular. Deus é único. Único, irmãos. Veja o que está claro para nós. Uma palavra difícil aqui de estudante de teologia, não é? O versículo 4 ao 6 tem um paralelismo. Não precisa você aprender essa palavra estranha, mas a ideia aqui é que o meio, sempre o ponto central, a ênfase dessa coisa chamada paralelismo é o centro. Então veja, nas cabeceiras nós temos: excelso é o Senhor acima de todas as nações e a sua glória acima dos céus. E aí o 6 nós temos: que se inclina para ver o que se passa no céu e sobre a terra. E o ponto focal desse paralelismo é: quem há, indaga o salmista, quem há semelhante ao Senhor, nosso Deus, cujo trono está nas alturas? Pergunta óbvia, retórica, não há uma resposta clara, irmãos. Melhor, há uma resposta clara. Ninguém é semelhante ao Senhor, nosso Deus, cujo trono está nas alturas. A singularidade de Deus, irmãos, reside em sua exaltação. Versículo 4 mostra isso. Excelso é o Senhor. A ideia do texto é: elevado é o Senhor. E ele diz: acima de todas as nações. Veja, não é a Organização das Nações Unidas que governam as nações da terra. Não são os políticos, nem de Olinda, nem do Pernambuco e nem do Brasil. Não são as grandes potências mundiais, como China e Estados Unidos, que governam a história. Elevado, diz o salmista, elevado está o Senhor acima de todas as nações. E como se não bastasse, irmãos, o texto mostra para nós que a glória dele está para além dos céus.
Olha o que diz o texto: excelso é o Senhor acima de todas as nações, e a sua glória acima dos céus. Foge à nossa vista a exaltação e a grandeza do nosso Deus. Irmãos, a glória de Deus, seu brilho incontemplável. Você lembra que quando Moisés via a glória do Senhor, ele precisava curvar a cabeça. Os servos do Senhor, quando se encontram com Ele, principalmente no Antigo Testamento, eles precisam prostrar-se, porque ninguém é capaz de ver a glória do Senhor e ficar de pé. Essa glória está acima nos céus. Nosso Deus é transcendente, irmãos. Ele está para além do tempo, Ele está para além do espaço, Ele não pode ser compreendido na nossa realidade, e nem muito menos na nossa cabeça. O nosso Deus não cabe numa caixa, o nosso Deus não cabe num livro de teologia, o nosso Deus é para além de todas as coisas. Nós precisamos nos curvar a essa verdade, irmãos. O nosso Deus não é um mero objeto, o nosso Deus é vivo, santo e poderoso. Semelhante ao Senhor nosso Deus, cujo trono está nas alturas. Mas olha a singularidade de Deus. O seu trono está nas alturas. Obrigado, pastor. O seu trono está nas alturas, mas o Senhor, nosso Deus, Ele não se isola da realidade do seu povo, porque o verso seguinte diz que Ele se inclina. O texto diz que Ele se inclina para ver o que se passa no céu e sobre a terra. Deus está tão elevado, irmãos, Deus está tão elevado, que para que Ele contemple o que se passa na criação, essa imagem que o salmista traz, Ele precisa se curvar, Ele precisa se inclinar. Agora me diga, que tipo de rei, que tipo de imperador, que tipo de homem glorioso e poderoso faz isso? O nosso Deus é singular, porque apesar de ser glorioso, transcendente e elevado, Ele se importa comigo e Ele se importa com você. Ele se inclina, meus amados irmãos, Ele se inclina para ver o que se passa. Eu gosto muito de uma expressão do capítulo 7 da nossa confissão de fé, que é a palavra condescendência. A palavra condescendência é o que os teólogos no século XVI, quando estavam formando a confissão de fé, pensaram no Deus que está além da nossa imaginação, além da nossa compreensão, que não é palpável, que não pode ser alcançado pelo intelecto humano, mas Ele resolve descer. A ideia, eu gosto muito dessa ideia que o Weber Júnior traz, é como se um professor estivesse falando coisas muito difíceis, mas muito difíceis para uma classe de criancinhas, e de repente ele percebe que as crianças não estão entendendo nada, então ele se inclina e fica tete a tete com as crianças, e começa a falar com a linguagem delas. O professor está condescendendo, está descendo ao nível para falar aos seus alunos. É isso que Deus faz, irmãos. Agora a pergunta é, amados, aonde nós vemos Deus condescender? Então você fala assim, mas Caio, isso é uma expressão bonita. Aonde é que Deus deixou o céu? Aonde é que Deus deixou a glória? Só para estar conosco, só para falar conosco? E eu pegaria a sua mão e voltaria 2000 anos atrás na história e lhe apresentaria Deus na pessoa de Cristo Jesus, que encarnou-se, que inclinou-se. Cristo, irmãos, é Deus
condescendendo para falar a linguagem humana, a fim de que nós ouçamos o seu evangelho e a fim de que participemos de sua vida, de seu reino, de sua glória. Deus condescendeu-nos. Agora veja, não perca de vista, a ênfase do versículo 4 ao 6 é mostrando a singularidade de Deus. Ele é único, Ele é singular, nós concordamos com isso. Mas, meus amados irmãos, mesmo tendo o Deus que criou os céus e a terra, o Deus que faz uma aliança conosco por condescendência, o nosso coração rebelde, ainda ousa criar ídolos. Talvez você fale assim: não, Caio, mas eu tinha ídolo quando eu era da igreja católica, que eu ia na igreja e adorava São José, e adorava Maria, e adorava mais o santo lá, não sei das quantas. Quando eu me prostrava, eu não faço mais isso. Engano do nosso coração, irmãos, porque às vezes nós adoramos dinheiro, às vezes nós adoramos pessoas, e num tempo religioso que estamos vivendo, estamos criando dois ídolos muito comuns, um chamado ativismo e o outro performance. E nós achamos que o nosso desempenho e as coisas que fazemos pode conquistar algo de Deus. Quer dizer para você que você foi conquistado, e o que lhe é dado por Deus é dado de graça por causa da obra de Cristo. Você não é medido pelo seu desempenho e pelo ativismo na igreja. Não adore isso. Imagina, irmãos, o nosso coração idólatra, como Calvino dizia, um coração humano é uma fábrica de ídolos. Pode começar a adorar os serviços em detrimento daquele que deve ser servido ou adorado. Nós podemos estar tão contentes com o que estamos oferecendo a Deus, que nós nos esquecemos quem é o centro da festa, quem é o dono da festa, quem deve receber a glória pela festa. Meus amados irmãos, o nosso coração é enganoso. E quer ver? Quando nós ficamos, eu sei que não acontece isso aqui em Peixinhos, mas quando nós ficamos super irritados, ou irritadas, quando a programação não funciona como nós gostaríamos que fosse. Pois pode ter certeza que no dia que você ficar irritada, impaciente, porque a programação não foi como você planejou, você está adorando a programação em detrimento do aquele que deve ser adorado. Cuidado com os ídolos do seu coração. Cuidado para que as coisas não roubem o trono do seu coração, porque o trono do seu coração foi conquistado pelo sangue de Cristo para pertencer a Ele. Deus é único e somente Ele deve ser adorado. Meus amados irmãos, nós estamos pensando sobre as razões para louvar ao Deus da aliança. Primeiro nós vimos então que devemos louvar ao Senhor da aliança por causa do seu glorioso nome pactual, por causa de sua singularidade, mas em terceiro e último lugar, nós devemos adorar ao Deus da aliança por causa da sua graciosa compaixão. Versículo 7 ao 9 mostra isso de uma maneira muito clara. O salmista segue mostrando os feitos de Deus. Ele não apenas se inclina para ver, irmãos, ele não apenas se inclina para observar o que é que está acontecendo, mas o versículo 7 e 8 mostra que Deus é ativo na nossa história, ou seja, Ele está agindo na nossa história. Os verbos aqui estão indicando um Deus que age, um Deus que opera, um Deus que faz em prol do seu povo. Veja o que diz o texto: Ele ergue, Ele está em ação, Ele ergue do pó o desvalido e do monturo o necessitado, e faz mais, Ele o eleva para assentar ao lado dos príncipes, sim, com os príncipes do seu povo. Meus amados irmãos, veja a ideia lógica do Salmo 113. No verso 4, nós lemos que Ele é excelso, ou seja, que Ele é elevado. Mas agora, o que é que Deus faz com a sua posição elevada? Ele desce até o fundo do poço
para erguer do pó o pobre. A palavra desvalido aqui literalmente é pobre, a pessoa que não tem recurso, a pessoa que não tem com que sobreviver. E o paralelo para isso é o necessitado. Se o pobre é aquele que não tem recurso, o necessitado não tem comida. Se ele é pobre, ele não tem o que comprar para a sua existência. E Deus vai lá, irmãos, no fundo do poço, para erguer o pobre do pó e do monturo o necessitado, para o exaltar. Agora presta atenção, porque os mais progressistas de nós podem pensar que o Senhor está se referindo aqui aos pobres de toda a terra. E é verdade, Deus tem poder para alimentar os pobres de toda a terra. Mas se nós considerarmos, irmãos, que Esdras aqui, provavelmente quem organizou o saltério, ele coloca intencionalmente o Salmo de número 113 numa posição, num contexto para ser cantado pós-exílico. A ideia é que o povo havia sofrido pelos babilônicos, pelos caldeus, eles perderam a cidade, eles perderam o templo, a figura da presença de Deus, e agora eles estão numa comunidade idólatra, eles estão na Babilônia. Lá eles estão pobres e necessitados. Talvez alguém tivesse pensado assim do povo de Deus: aonde está o Senhor? Aonde está o Senhor que fez uma aliança conosco por meio de Moisés? Aonde está o Senhor que revelou-se ou que renovou essa aliança com o rei Davi? Aonde está o Senhor? A cidade de Jerusalém está destruída, nós estamos em cidade estrangeira, não há mais templo, não há lugar mais de reunião para adorá-lo. O Senhor se esqueceu, Ele está fora da nossa história. Alguém tivesse pensado isso, o salmista está gritando: você está enganado. O Senhor que fez uma aliança conosco, Ele ergue do pó o desvalido e do monturo o necessitado. Entre outras palavras, irmãos, o texto está falando de restauração. E não é restauração meramente de teor econômico, de teor financeiro. Não, ele está falando de uma realidade espiritual. O povo que havia sido levado para o cativeiro destruiu a sua relação com Deus por causa do pecado da idolatria. A relação do povo com Deus estava completamente defasada. E é interessante, meus irmãos, porque o salmista aqui, não sabemos quem escreveu, mas ele usa as expressões quase que ipsilíteres do cântico de Ana. Vocês vão se lembrar do contexto de 1 Samuel. O povo de Deus havia quebrado a relação com Deus sob a liderança de 2 filhos de sacerdotes infiéis, Ofni e Finéias. O povo de Deus naquele contexto estava profundamente desesperado. Estavam tão desesperados que quiseram levar a Arca da Aliança, pensando que o objeto traria o poder para ganhar a guerra. Mas o Senhor já havia se retirado, porque o povo de Deus havia quebrado a relação pactual, a relação de aliança. E ali, irmãos, Deus olha para uma mulher, Deus olha para Ana. Mas eu sempre gosto de pensar que a história de Ana não é sobre Ana. A história de Ana é sobre Deus restaurando um povo. Mas Caio, foi uma mulher que era estéril. Daqui a pouco a gente vai chegar no verso 9 e é exatamente isso, a imagem. Mas quem vem de Ana é Samuel. E sob a liderança de Samuel, o povo de Deus retoma o caminho para a restauração da relação. E Samuel, irmãos, estava preparando o caminho para um rei segundo o coração de Deus, Davi. E é em Davi que a restauração da relação do povo de Deus com o Senhor é estabelecida. É tanto que o sucessor de Davi, Salomão, tem um reino de paz e prosperidade, por causa do alinhamento com Deus. Portanto, irmãos, quando
Quando a expressão do texto fala para nós que Deus ergue do pó desvalido e do monturo o necessitado para o assentar com os príncipes do seu povo, a imagem que nós temos de uma maneira muito clara é a imagem da restauração, Deus restaurando o seu povo, que havia quebrado a aliança, que havia quebrado o pacto. E não éramos nós assim, irmãos, pobres, espiritualmente falando, necessitados, espiritualmente falando. Nós não estávamos na lama do pecado, nós não servíamos ao império do diabo, nós não estávamos seduzidos por esse mundo, estávamos como pobres e necessitados, mas o que o Senhor faz? Ele ergue do pau desvalido e do monturo necessitado, irmãos. Ele nos ergueu do lamaçal de pecado, da morte eterna, para a vida, por meio da obra e da pessoa do seu Filho, o Senhor Jesus. Deus se importa com a nossa história, por causa da sua graciosa compaixão. E a conclusão do argumento do salmista é exatamente uma coisa impossível. O texto diz: faz que a mulher estéril viva em família e seja alegre, mãe de filhos. Aleluia. Ao ler o versículo 9, irmãos, nós lembramos da história do povo do Senhor. Lembre-se, Sara, estéril, Rebeca, estéril, Raquel, estéril, Ana, estéril, mulheres estéreis que Deus sobrenaturalmente abriu o ventre. Deus não opera assim com todas as pessoas, é verdade. Deus tem os seus propósitos, Ele tem os seus caminhos. Talvez eu esteja falando para uma mulher aqui que de repente não conseguiu ter filhos. Veja, Deus tem os seus planos. E quando Deus agiu na história dessas mulheres, não foi simplesmente, eu quero que você tenha isso em mente, não foi simplesmente por causa de Rebeca, não foi simplesmente por causa de Sara, por causa de Raquel, por causa de Ana, foi em benefício do seu povo. Então nunca é uma coisa muito particular, é uma coisa em benefício do povo da aliança. Porque às vezes, irmãos, nós somos muito egoístas, e nós olhamos para a bênção do outro e dizemos assim: ah, mas ele não fez comigo como eu gostaria que ele fizesse. Pense que Deus age com seus propósitos soberanos para o benefício do seu povo, de toda uma geração da igreja, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Note bem, Deus tem os seus propósitos, irmãos, e Ele olha para nós com um olhar de graça e com um olhar de misericórdia, e poderoso como Ele é, Ele faz coisas impossíveis, tipo a mulher estéril viver em família e ser alegre, mãe de filhos. Deus se importa com a nossa dor, Deus se importa com a nossa necessidade. Mas talvez a gente gosta de coisa palpável, não é? Talvez a gente pergunte assim: mas Caio, onde eu posso contemplar um Deus que é tão grandioso? Caio, onde eu posso ver um Deus que é tão grandioso, mas que age com compaixão e com misericórdia? E foi em Jesus, irmãos, que nós pudemos ver a graciosa compaixão de Deus expressada entre os homens. Uma leitura rápida dos evangelhos, e você vai ver a cura de cegos, aleijados, mulher de fluxo de sangue. A compaixão escorria das vestes do nosso Senhor Jesus. Era um negócio tão abundante, irmãos, que aquela mulher com fluxo de sangue acreditava piamente, como assim o foi, que se ela só tocasse na veste, ela seria curada. Em Cristo nós vemos, irmãos, Deus sendo revelado como o Senhor da aliança, que sendo soberano age na história, na nossa história, especialmente na história do seu povo eleito. Vemos que Deus, desde o Gênesis capítulo 3, versículo 15, vem
desenvolvendo uma relação de aliança com seu povo, que é renovada em Noé, Abraão, Moisés e Davi, mas que ganha o seu ponto mais alto, seu clímax, na cruz do Calvário, onde o Deus homem é escancarado por amor de nós. E lá estava estampado: eu amo, eu me relaciono, eu quero aliança com você. Certamente, por fidelidade à sua própria aliança, é que Deus tem permitido que a SAF da IP Peixinhos possa celebrar 72 anos de história. Deus é fiel à aliança que Ele fez com o seu povo, meus amados irmãos, e a levará a bom termo. Mas isso posto, queridos, nós podemos tirar algumas lições para as nossas vidas a partir das coisas que acabamos de ouvir. A primeira que eu gostaria de tirar para nós, para que nós pudéssemos pensar, é que o Deus da aliança deve ser louvado por causa do seu glorioso nome pactual. No entanto, irmãos, isso não é tão fácil para nós. Nós queremos que o nosso nome seja reconhecido. Bem, a festa é para Deus, mas se puder mencionar o meu nome, mas se puder reconhecer todo o trabalho que eu tive na organização, na ornamentação, nos convites, na preparação para a igreja. Sei que aqui não acontece, viu, pastor? Mas em alguns lugares, quando o pastor vai agradecer por todos os envolvidos e esquece o nome daquela pessoa, aquela pessoa diz: eu não vou trabalhar mais. O pastor falou todo mundo, só esqueceu o meu nome. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome dai glória. Cuidado, irmã, irmão, com uma coisa chamada autoafirmação. É aquele negócio que está lá dentro do nosso coração e que sai para fora quando o nosso nome não é lembrado. Porque o importante é que o meu nome, o importante é que o meu serviço seja visto, seja lembrado. Lembre-se que o convite ao Evangelho e para participar do reino de Jesus é: negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. João, de uma maneira prática, resumiu isso dizendo: importa que eu diminua, para que ele cresça. Que a cidade esqueça o seu nome, irmão. Que a igreja esqueça o seu nome. Mas que o nome do Senhor seja conhecido através da sua vida. Alguns podem ainda estar, estou vendo alguns jovens aqui na universidade, talvez você pense assim: eu quero tirar aquela nota, aquele desempenho, para que o mestre, para que o professor, para que a instituição reconheça a minha capacidade. Esqueça isso, dê o seu melhor, queira a melhor nota, para que todos ali saibam que você é um servo do Senhor, e que o nome do Senhor seja conhecido na sua vista. Quando você desenvolve os seus trabalhos diários, as irmãs aqui, que desempenham certamente trabalhos em várias profissões, em vários serviços, esqueça que o seu nome seja visto na empresa, esqueça que o seu trabalho seja reconhecido na empresa, para que o seu nome seja lembrado. E lembre-se, você está lá como uma testemunha do Senhor, para que o nome de Jesus seja visto através da sua vida. Não a nós, irmãos, mas ao nome dele, Yahvé, que se revela pessoalmente como Jesus Cristo. Seja toda a glória, agora e para sempre. Amém. Segundo, cuidado com a idolatria, irmãos. Cuidado para que você não esteja amando coisas e pessoas mais do que o Senhor. Nós aprendemos que Ele é singular, Ele é único digno de adoração. Portanto, se há alguma coisa que tem roubado as suas forças, se há alguma coisa que tem roubado o seu coração, as suas emoções, as suas afeições, a sua vontade,
Arranque isso, irmão. Jesus Cristo é o dono do trono do seu coração. Ele pagou isso na cruz com o seu próprio sangue. Ele merece ser adorado única e exclusivamente. Não se contente em servir a deuses, não se contente em servir a ídolos. Glorifique única e exclusivamente ao Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo. Mas em terceiro e último lugar, minhas queridas irmãs e meus irmãos, nós devemos louvar ao Senhor da aliança por causa de sua graciosa compaixão. Porque Deus é compassivo, irmãos. Nós somos chamados a louvar. Você lembra porque que você levantou hoje? Foi porque a misericórdia dele renovou-se, irmão. Você lembra quando você estava na mesa de cirurgia, ou mesmo internado, e você saiu de lá? Foi a compaixão graciosa do Senhor que se revelou em você. Você lembra quando você estava em crise com o casamento, e o Senhor, pela sua misericórdia, usou a instrumentalidade do pastor para aconselhar você e restaurar o seu casamento a partir da Escritura? Foi a graciosa compaixão de Deus sendo revelada a você. Você lembra quando você estava desempregado e não tinha o que comer, e o Senhor abriu as portas? Lembre-se, foi a graciosa compaixão de Deus que se revelou a você. Lembre-se, quando eu e vocês merecíamos o castigo e a morte eterna, Deus, por sua graciosa compaixão, deu o seu Filho para morrer por nós, para que nós não fôssemos ao inferno, mas resgatássemos do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Graciosa compaixão, irmãos. Sem essa graciosa compaixão, nós estaríamos perdidos. A SAF não existiria, a IP Peixinho não existiria, nós estaremos completamente perdidos. Por graciosa compaixão, nós devemos louvar ao nosso Deus. Diferentemente do deísmo do século 17 e 18, o Salmo 113, ou melhor, toda a Escritura revela um Deus pactual, um Deus que tem uma relação pessoal conosco, que sendo transcendente, age soberanamente na minha história, na sua história, na história do seu povo, com graciosa compaixão. Com Ele, irmãos, por meio de Jesus Cristo, nós podemos nos relacionar, e inclusive é a Ele que nós nos reunimos essa tarde para louvar. Vamos orar? Deus, Pai bendito, obrigado pela Tua palavra, Senhor. Obrigado porque o Senhor decidiu revelar-se a nós como um Deus tão presente, um Deus íntimo, que se preocupa conosco, que mesmo sendo transcendente, estando elevado acima de todas as coisas, Deus, o Senhor se inclina, o Senhor assiste a nossa dor, o Senhor assiste às nossas necessidades, e nós queremos louvar-te, Senhor, porque em Tua graciosa compaixão, em Sua singularidade, no nome que o Senhor o Senhor decidiu dar-nos o Senhor Jesus, e é por isso que nos reunimos essa noite, essa tarde, início de noite, para celebrar 72 anos de SAF, que ama, que honra, que busca, que serve ao Senhor Jesus Cristo aqui nessa localidade. Ó Deus, nós queremos bendizer ao Senhor, nós queremos louvar-te, porque temos razões para isso. Seja louvado e adorado, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, irmãos. Vou convidar o coral da IPP